Salve, salve concurseiro! Professor Heitor Ferreira, passando por aqui para a gente conversar um pouquinho sobre um tópico muito importante. Você que é concurseiro, você que é estudante, tem que entender uma coisa. Fazer questões é uma missão muito importante na sua jornada rumo à aprovação. Só que não é simplesmente fazer questões. A grande sacada está aqui. Como fazer questões e por isso vem aqui. Nesse bloco nós vamos conversar um pouquinho sobre como fazer questões. Como fazer questões refere-se a uma estrutura base de entendimento mais resolução. Professor, então calma. Quando você diz como fazer questões, você está falando de como ter um entendimento sobre o comando e como resolvê-la? Exatamente isso. Eu tenho que trazer isso à tona para você. Há essa necessidade. Isso é um senso de urgência. Muitos concurseiros não conseguem a aprovação porque simplesmente não sabem como fazer questões. Ah, não é possível. E eu digo para você, é possível e acontece muito. Dentro desta perspectiva, vamos começar a entender esta organização, esta sistematização e, claro, aplicar esta base com vocês. Então, vem aqui. Primeiramente, resolver questões é uma maneira eficaz e é fundamental para o sucesso em concursos públicos. Primeiro fator, resolver questões. Você vai entender o perfil da banca. Segundo fator, você vai treinar de forma qualificada. E aí eu vou demarcar um terceiro e mais importante fator. É uma estratégia de revisão. Olha para mim. Fazer questão está muito além de olhar para questões ou olhar simplesmente para a banca. É algo bem mais profundo. Eu posso usar as questões para praticar o chamado estudo remissivo, estudo reverso, que é uma importante ferramenta para você conseguir evoluir e ter um progresso qualificado na sua preparação. Ah, professor, então agora parece-me que eu estou entendendo a importância de fazer questão. E eu digo para você, fazer questão é uma ferramenta importantíssima para o seu sucesso na jornada de futuro aprovado. Dentro desta linha, eu digo para você, vem aqui, olha só. Entenda o formato do exame. Primeiro ponto. Antes de tudo, familiarize-se com o formato do exame, incluindo o tipo de questão, a estrutura do teste e o tempo disponível. Isso ajudará a criar uma estratégia de resolução eficaz. O entendimento, eu chamo isso de primeiro passo. Hoje no Brasil nós temos diversas bancas avaliadoras e cada uma destas bancas vai ter uma estrutura básica, vai ter uma organização sistêmica e eu preciso entendê-las para que eu consiga efetivamente lograr êxito dentro desta base organizacional. Ah, professor, maravilha! Nesta linha, vem aqui, eu digo para você, conheça o conteúdo do edital. Estude o edital do concurso para identificar os tópicos e matérias que serão abordados.
Concentre-se na sua preparação nos temas especificados. Então, o entendimento do edital é um fator essencial e eu posso usar as questões já aplicadas pela banca em um mesmo concurso ou em concursos similares para ter um treinamento real. Vem aqui. O que mais, professor? Está aqui. Faça um plano de estudos. Organize o seu tempo de estudo de forma eficaz, reservando tempo para revisar os tópicos, fazer simulados e resolver questões de provas anteriores. Isso aqui é essencial. Mais um ponto: use material de qualidade. Utilize materiais de estudo confiáveis como livros didáticos, videoaulas, apostilas e simulados de bancas de renome. Aqui, para você entender o perfil, tá? Deixe-me exemplificar. Suponhamos que você vai prestar uma prova para a banca CESP. A maioria das provas da banca CESP é de certo ou errado. Uma errada, nula, uma certa. Ah, ok, professor. Agora, suponhamos que você vai prestar uma prova para a banca VUNESP. Banca VUNESP, múltipla escolha, né? Somente com o item correto. Ah, então cada prova, cada banca vai ter uma estrutura básica, sim. E é importante que você treine nessa constante. Vem aqui, tem mais. Resolva questões regularmente. A prática constante é essencial. Resolva um grande número de questões para melhorar sua habilidade em diferentes tipos de questões e tópicos. Isso aqui é um fator de elevação. Quanto mais questão você resolver, maiores são as chances de você lograr êxito, de você conseguir ter uma alta performance produtiva. Dentro desta seara, tem mais alguns pontos importantes. Analise erros e acertos. Após resolver questões, reveja suas respostas, identifique os erros e aprenda com eles. Entenda por que a resposta certa é correta e por que as outras estão erradas. Isso aqui é o chamado trabalhar o erro. Meu aluno, se você não trabalhar o erro, você não sabe nem que errou. Então, eu preciso trabalhar o erro à exaustão. Quanto mais eu trabalhar o erro, maiores são as chances do meu êxito produtivo. Ah, professor, então eu preciso, de forma muito direta, trabalhar este erro 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 vezes? Sim. Se você não trabalhar o erro, você vai continuar errando regularmente. E isso é muito ruim. Vem aqui, mais um ponto. Simule condições reais do exame. Ao fazer simulados, tente aplicar as condições reais do exame, incluindo o limite de tempo, ambiente de testes. Isso ajuda a lidar com a pressão e o tempo, além do estresse da prova. Ah, professor, então eu tenho que tentar simular a minha prova? Sim. E aí as questões vão te ajudar nessa dinâmica, tá? Vem. O que mais, professor? Mantenha um registro. Mantenha um registro de questões que você errou e daqueles que errou repetidamente. Porque se você errou repetidamente, há uma fragilidade. Eu preciso fazer uma revisão mais aprofundada. Olha a importância das questões. Revise essas questões periodicamente para garantir que não repita os mesmos erros. E aí eu trago ainda: divida o tempo eficazmente. Por que eficazmente? Durante a prova, não gaste muito tempo em uma única questão. Se uma questão estiver difícil, passe para a próxima e volte a ela mais tarde, se possível. Ah, professor, então, o entendimento de questões, a ideia de nível, é importante também para a gente ter uma gerência basilar de tempo e de estratégias? E eu digo para você, sim, isso é um fator vital. Eu preciso executar isso se eu quiser, de fato, lograr êxito. Nessa linha, eu trago para você mais um ponto bem importante. Qual, professor? Priorize as questões
fáceis. Ó, comece com questões mais fáceis para ganhar o quê? Confiança em marcar pontos. Isso também ajuda a economizar tempo para questões mais desafiadoras. Estratégia pega a vareta, tá? Leia cuidadosamente. Leia as questões e as alternativas com atenção. Muitos erros podem ser evitados ao entender claramente o que a questão está pedindo. Um olhar muito preciso para o enunciado. O enunciado vai salvar muitas questões em sua prova. Então, quanto mais você treinar, quanto mais você conhecer do estilo de prova, maiores são as chances de êxito. Vem, professor, o que mais? Elimine respostas incorretas. Se você não tem certeza da resposta, tente eliminar as alternativas incorretas. Isso aumenta suas chances de acertar. Uma estratégia muito interessante. Não adivinhe cegamente. Se você não consegue eliminar nenhuma alternativa, faça uma escolha educada. Adivinhar cegamente pode prejudicar sua pontuação. Não dá para eu vou no chute direto. Leia, interprete, tente buscar alguma base, tá? Professor, tem mais? Tem. Gerencie o estresse. Aprenda técnicas de gerenciamento de estresse, como respiração profunda, relaxamento, para ajudar a manter a calma durante a prova. E aí eu vou te dizer uma coisa: quanto maior for o seu nível de resolução de questões, menores são as chances do seu pico de estresse subir demais na hora da sua prova. Então, o que é que isso significa, tecnicamente falando? Se você conseguir ter este controle, você vai conseguir, por óbvio, lograr êxito, ter uma melhor qualidade de prova, ter uma evolução sistêmica. E, por último, mas não menos importante, mantenha-se saudável, cuide da saúde física e mental durante o período de preparação. Uma mente e corpo saudável vai melhorar o seu desempenho. Ah, professor, e você diz isso neste cenário de resolver questões? Sim, porque quanto mais saudável estiver o seu corpo e a sua mente, melhor vai ser o seu desempenho. Se vai ser melhor o seu desempenho, a sua chance de êxito cresce muito. E para a gente fechar este super bloco, eu digo para você: lembre-se de que a prática consistente e a abordagem sistemática são essenciais para aprimorar a qualidade de suas respostas às questões de concurso. Adaptar estas técnicas à sua própria preferência e estilo de aprendizado pode ser ainda mais eficaz. Ao resolver questões no seu processo de treinamento, vai identificando características, organizações e a sistematização de cada uma das questões que você está resolvendo. Entenda o nível, entenda o aprofundamento e faça uma estrutura para demarcar tudo isso. Quantas questões resolvidas, quantas acertadas, quais de nível médio, quais de nível difícil, quais de nível fácil. Essa estruturação é um ponto muito pertinente para a sua evolução, para o seu salto de qualidade. Show? Dito isso, eu espero ter lhe ajudado um pouquinho neste super bloco, tá? Faça muitas questões, entenda a sua banca, tenha uma evolução sistêmica, porque é isso que você precisa. Bate aquele print agora. Printou? Marca lá o @pergunta pro Heitor e vamos juntos resolver muitas questões, trabalhando de forma qualificada para que você possa subir o seu nível de preparação. Dito isso, um grande abraço e eu vejo você em um próximo encontro.